Bom, vamos lá. Para quem está ouvindo a gente nesse momento, talvez alguns não saibam o que é o long and short, né? Então, eu queria que você explicasse para a galera como que funciona essa operação que você está comprado numa ponta, vendido na outra. Explica para a galera o que que é isso e até mesmo, por exemplo, você está olhando uma ação que tem risco. E aí, às vezes, é difícil a gente encontrar algum par para ela. Você acaba olhando na maior parte do tempo para o próprio índice Bovespa? Como que funciona para você encontrar esses pares também? Sim, até a Roberta estava falando aqui no chat, depois a gente responde ela. Mas em relação ao long short, de novo, a gente vê alguns pares aí de algumas corretoras, bancos, né, recomendando a operação em long short, que são extremamente arriscadas, né? Então, assim, sei lá, long short de varejo contra, sei lá, construção civil, não faz sentido nenhum. Então, você tem que ter um mínimo de racionalidade, né, de correlações, de relações, né, entre os pares. E, usualmente, se a gente não tem essa correlação, a gente vai para o Ibovespa, a gente vai para o BOVA11. Então, por exemplo, eu acho que essa ação ela vai subir mais do que o Ibovespa nessa semana, nas próximas semanas, nos próximos meses. No próximo mês. Então, a gente financia via BOVA11. Então, basicamente, é isso que eu estou falando. Eu acho que o Ibovespa vai subir 5, mas se subir 5, essa ação aqui, eu acho que ela tem chance de subir 7, tem chance de subir 10. Tá? E o inverso é verdadeiro também. Se o Ibovespa cair 10, eu espero que essa ação caia 3. Então, eu não estou preocupado se a bolsa vai subir ou se ela vai cair com o long short. Eu estou preocupado se eu estou comprado, né? É uma ação comprada e uma ação vendida. A minha ação comprada precisa subir mais do que a ação vendida, ou quando cair, a minha ação comprada tem que cair menos do que a minha ação vendida. Tá? Então, basicamente, você não está correndo risco necessariamente do Ibovespa, né? O risco do mercado. Você está correndo o risco daquela ação, daquele par. Então, tem muita gente, muito fundo, muito gestor que tem fundo de long short, tem muito cotista com long short, não sabe que operação que está fazendo lá dentro, mas basicamente o gestor ele acaba comparando muito mais com o CDI, né, o benchmark desses fundos costuma ser o CDI, do que o próprio Ibovespa. Porque você não está correndo o risco do Ibovespa, está correndo o risco da relação daqueles pares. Né? E realmente, no longo prazo, esse tipo de operação, você pode ganhar dinheiro com a bolsa subindo, pode ganhar dinheiro com a bolsa caindo, então você precisa que essa relação ande na direção certa, né? E que realmente você não tem necessariamente o mesmo risco do que comprar uma ação diretamente. Então você vai ver que a volatilidade, as oscilações desse tipo de operação são menores, né, do que a média, do que as oscilações normais da bolsa, tá? Então, Agora, pode falar. o que eu ia te perguntar é que, por exemplo, você falou da ação que vocês estão estudando, mas que vocês ainda talvez não conseguiram ter todas as informações que vocês queriam, então a gente vai montar um long and short. Vamos supor que depois você estudou e você, beleza, eu acho que realmente isso daqui dá para botar mais fé do que a gente estava imaginando. Você, por exemplo, zera o lado de BOVA 11 que talvez você estaria vendido e só mantenha a ação, eventualmente você faz isso? Não, não. A gente nunca recomenda. A gente recomenda, na verdade, assim, até para quem não conhece esse tipo de operação. Parece uma operação difícil, mas não é uma operação bem tranquila. Só que quando você for operacionalizar, você tem que entender o seguinte: a gente vai, teoricamente, alugar uma ação e vender essa ação. Então, tem custos envolvidos, além dos custos de corretagem, enfim. Então, custo chamado custo de aluguel pelo período que você for ficar com essa ação alugada. Então, primeiro, a gente sempre recomenda, é mais fácil você fazer a ponta short, né? Você primeiro alugar e vender, depois você faz a ponte comprada, até você pode financiar com essa venda dessa operação, tá? Mas, geralmente, a gente recomenda para todo mundo que zere simplesmente a operação. Por que isso? Porque eu já vi ao longo da história muita gente que vai sobrando pernas, né? Eu estou aqui com Cirela contra Tenda, beleza, montou. Depois eu zerei Uhum. a tenda, fiquei com Cirela. Mas eu acho que a CSN vai cair. Então eu vou fazer Cirela contra a CSN, tá bom. Depois, daqui 2 meses, você está com um par na sua carteira, Cirela contra Fleury. Você fala assim, nossa, o que, que eu fiz? Então, Aonde eu fui é, parar? e, Salada aí, de frutas. e isso é muito, muito comum. Então, a hora que você deixa uma perna solta, e aí você tenta resolver, consertar, volta. Não, já vou usar esse ativo aqui. O Marco falou
MRV contra Tenda. Ah, mas eu já tenho Cyrela, então vou usar Cyrela mesmo contra Tenda. E aí você começa a ter um monstrengo na sua carteira, não faz sentido. Então, geralmente, monta a operação, pensa como uma carteira separada da sua carteira de ações e depois desmonta a operação inteira, né? Zera a operação nas duas pontas e pronto, né? E passa para a próxima operação. Então, eu não recomendo nunca zerar uma operação, porque eu já vi grandes fundos, grandes clientes private, assim, de ir desmontando uma ponta só e tentando montar com as pontas que já tem na carteira. E isso é muito ruim, porque não faz sentido, né? Não faz sentido, é a mesma coisa que a gente comparar, assim, Raia Drogasil com Lojas Renner, né? Raia Drogasil com CSN, enfim, pode até, matematicamente, estatisticamente, até tem alguns analistas que eu não concordo, eu discordo completamente, mas tem alguns analistas que recomendam esses pares, né? E de casas boas, de bancos grandes, mas não faz sentido. Ah, por que estatisticamente faz sentido? Porque está todo mundo na bolsa. Então, teoricamente, se a bolsa, em março de 2020, se a bolsa cai 50%, todas as ações vão cair junto, então elas têm uma dose de correlação, elas têm uma dose de relação, né, entre elas. Ah, mas então quer dizer, se jogar num modelo matemático, realmente tem uma relação de Lojas Renner contra a CSN, tem uma correlação alta, né, do papel em si. Mas o que tem a ver Lojas Renner com siderurgia, né? Nada a ver. Sim, Então, você vai estar financiando uma operação com uma coisa que não conversa com a outra, né? Exato. Esse é o meu receio, é o meu risco, é o meu entendimento de risco. E ainda tem muita gente que faz esse tipo de operação. Tem recomendações, relatórios que fazem. A gente não, se não tem o par, a gente faz um BOVA e bola para frente.